Vamos considerar que eu tenho duas bolas de sinuca que estão se deslocando no mesmo sentido. E eu vou expressar apenas as suas quantidades de movimento, a massa e a velocidade de forma independente, para a gente não é interessante neste momento. Vamos considerar que nós temos uma bola que tem quantidade de movimento Q1, e Q1 está apontando para a direita, e o módulo de Q1 é igual... E o módulo de Q1 vai ser igual a 8 kg vezes metros por segundo. A outra bola também está se deslocando para a direita e a quantidade de movimento Q2, o valor módulo, vai ser igual a 6 kg vezes metros por segundo. Vou anotar aqui do lado, toda vez que eu me referir a Q1, o módulo de Q1 vai ser igual a 8 kg vezes metros por segundo. E o módulo de Q2 vai ser igual a 6 kg vezes metros por segundo. Isso vai aparecer em várias situações, inicialmente mesma direção e sentido. Ora, se é na mesma direção e sentido, e eu preciso somar quem é Q1 mais Q2, então o meu momento resultante vai ser simplesmente você somar Q1 e Q2 vetorialmente. Q1 mais Q2, vamos deixar tudo na mesma cor aqui, Q1 mais Q2 vai ser simplesmente um vetor que vai somar o tamanho de Q1 com o tamanho de Q2. Esse aqui, então, seria o meu vetor soma. Q1 somado com Q2. E se eu perguntar quem é o módulo desse Q1 mais Q2? Ora, o módulo de Q1 mais Q2 eu vou chamar de quantidade de movimento total. A quantidade de movimento total, que é Q1 mais Q2, simplesmente vai ser igual a 8 mais 6. Ou seja, o módulo de Q total vai ser igual a 14 kg vezes metros por segundo. Neste caso, parece muito óbvio. Vamos para o segundo caso, que também parece muito óbvio, que é quando as quantidades de movimento têm sentidos opostos. Então, vamos considerar de novo as duas bolas, só que agora eu vou ter uma bola com quantidade de movimento de 8 kg vezes metros por segundo apontando para a direita, chama apenas de quantidade de movimento 1, enquanto que a outra bola tem quantidade de movimento 2 apontando para a esquerda. E conforme nós sabemos os valores de Q1 e Q2, eu não estou representando aqui, mas Q1 é igual a 8 e Q2 é igual a 6. Ora, quem vai ser o vetor soma Q1 mais Q2? O vetor soma Q1 mais Q2 vai ser um vetor menorzinho, apontando para o lado de cá. Esse vai ser o Q total. E esse Q total, ele é o resultado da soma Q1 mais Q2. Mas que soma é essa? Não é uma soma de números, é uma soma de vetores. Faltou 2 aqui. E esse Q total, então, já que os vetores têm sentidos opostos, o módulo desse Q total vai ser igual a 8 menos 6. 8 menos 6 vai ser igual a 2 kg vezes metros por segundo. Apontando para onde? Apontando na direção e sentido do vetor que tem maior módulo, portanto, apontando no sentido de Q1. Agora começa a ficar interessante. Vamos considerar o caso que os vetores são perpendiculares. Como assim perpendiculares? Perpendiculares é aquele caso em que os vetores formam um ângulo de 90 graus. Então, seria o caso de você ter o vetor Q1 apontando para a direita, com módulo igual a 8, enquanto que o vetor Q2 estaria apontando para cima ou para baixo, não importa, mas o que importa é que o ângulo tem que ser de 90 graus. E a gente não pode esquecer qual é o módulo de Q1 e Q2. Eu escrevi lá em cima, vou repetir aqui. O módulo de Q1 é igual a 8 kg vezes metros por segundo, enquanto que o módulo de Q2 é igual a 6 kg vezes metros por segundo. E aqui estão os vetores representados, a sua direção e sentido. Se eu quero somar Q1 mais Q2, e eu tenho um vetor chegando e outro vetor saindo, nesse caso eu posso aplicar a regra da poligonal fechada. Q1 mais Q2 vai ser simplesmente esse vetor daqui, ó. Tá? Então esse aqui vai ser o meu vetor Q1 mais Q2, que vai ser o meu Q total. Então, meu Q total é igual a Q1 somado com Q2. Mas não é um Q1 mais Q2 você pegar o 8 e somar com 6. É você somar este vetor com este vetor. E se você somou dois vetores e apareceu uma hipotenusa, então na hora de encontrar quem é QT, você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras estabelece que a hipotenusa, que é a quantidade de movimento total, Q1 mais Q2, vai ter que ser igual ao módulo de Q1 elevado ao quadrado mais o módulo de Q2 elevado ao quadrado.
Ora, se os valores aqui são dados, 8 e 6, então Q total elevado ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, isso aqui vai dar 10. Né? Vai dar raiz de 100 que dá igual a 10. Então, a quantidade de movimento total vai ter que ser igual a 10. 10 o quê? 10 quilogramas vezes metros por segundo. Observe que eu somei Q1 mais Q2 e não deu a soma de 8 mais 6. E sim, eu precisei aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque toda vez que você olhar para essa soma aqui, você tem que lembrar que isso é uma soma de vetores. Vamos agora para o caso de vetores quantidades de movimento formando um ângulo qualquer. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho, então, duas bolas que vão colidir. E elas vão colidir de tal maneira que um já tem quantidade de movimento na horizontal, que eu vou chamar de quantidade de movimento 1. E o outro tem quantidade de movimento inclinado, que eu vou chamar de quantidade de movimento 2. E vamos supor que esta inclinação aqui, com a horizontal, seja uma inclinação, deixa eu mudar de cor aqui para ficar em destaque, seja uma inclinação horizontal que tem um ângulo igual a 60 graus. Bom, na hora de somar estes vetores, nós temos duas possibilidades de fazer a conta. A mais fácil é utilizar da forma como está. Nós já temos um vetor chegando e outro vetor saindo. Quando está neste formato, um vetor chega, outro vetor sai, basta que a gente aplique a regra da poligonal fechada e fica tudo certo. Quantidade de movimento 1, quantidade de movimento 2, saiu de um ponto, chegou em outro ponto. Para encontrar o vetor resultante, basta você ligar os dois pontos. Então, esse aqui seria o vetor soma, Q1 mais Q2, que eu vou chamar de Q total. Então, Q1 mais Q2, ficou um pouquinho torto aqui, mas eu acho que dá para entender. Essa é a soma, Q1 mais Q2. Ora, o ângulo de fora é igual a 60, então esse ângulo aqui de dentro ele é igual a 120 graus. Mas você também poderia optar por fazer esta conta de um outro jeito, que seria manter o Q2. Opa, vamos desenhar o Q2 aqui com a mesma cor para não ficar muito multicolorido aqui. Vamos tentar manter a direção e o sentido aqui, que é difícil desenhando no vazio. Q2. E você podia escolher pegar o Q1 e deslocar para ele ficar assim, ó. Mantendo a direção e o sentido sempre, tá? Respeitando a direção, o sentido e o tamanho sempre. Se você fizer isso, se esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui também é 60. E aí, neste caso, a regra que você aplicaria para encontrar a direção e o sentido seria a regra do paralelogramo. Você ia tracejar paralelo a Q2, paralelo a Q1. Opa, aqui embaixo é Q1. Corrija aí, por favor. Aqui embaixo é Q1. Q1 aqui, Q2 aqui. Paralelo a Q1, paralelo a Q2. E o vetor resultante, então, seria esse aqui. Se você fizer isso no papel milimetrado, opa, você verá que o tamanho do vetor Q1 mais Q2 ele é o mesmo. Não importa se você utiliza a regra do paralelogramo ou da poligonal fechada. Vai manter direção, vai manter sentido, vai manter tamanho. Mas a regra muda um pouco. Se você estiver utilizando deste jeito daqui, você estará utilizando a lei dos cossenos no original, que total elevado ao quadrado vai ser igual a Q1 elevado ao quadrado mais Q2 elevado ao quadrado menos 2 vezes Q1 vezes Q2 vezes o cosseno de 120. 120, observe que ele é o ângulo que está oposto ao lado que eu quero calcular. Mas, se você utilizar deste jeito, e você quiser utilizar o 60, que é o ângulo formado entre os vetores, a conta fica assim, Q total ao quadrado vai ser igual a Q1 elevado ao quadrado, mais Q2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes Q1 vezes Q2, multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Observe que houve uma mudança no sinal. Aqui eu usei menos, que é a lei dos cossenos original, e aqui eu utilizei mais. Mas também houve uma mudança no ângulo utilizado. Aqui eu utilizei o 120 e aqui eu utilizei o 60. Aqui eu utilizei o ângulo que está oposto ao lado que eu quero calcular. Aqui eu utilizei o ângulo entre os vetores. Observe que daqui você conclui, ó, esse cara aqui é o 120 e esse cara de fora aqui, ó, ele é o 60.
E 60 mais 120 dá 180. Existe uma propriedade matemática que, se dois ângulos somados, alfa mais beta, for igual a 180, o cosseno de um é o negativo do outro. Então, o cosseno de alfa vai ser menos o cosseno de beta. Por esta razão, o cosseno de 120 ele é menos o cosseno de 60. Se eu pegar, então, e tirar 120 e colocar menos cosseno de 60, o menos multiplicado pelo menos aqui na frente fica mais. Este é o cuidado que você tem que ter. Este é o cuidado que muitos alunos não têm. E erram simplesmente por não saberem aplicar isso corretamente. Então, fica ligado quando é que você aplica a lei dos cossenos no original e quando você aplica a lei dos cossenos na forma adaptada. Vamos então voltar e recapitular. Somando momentos. Quando os momentos, quantidade de movimento ou momento linear estiverem no mesmo sentido, basta você somar. Somar como você soma vetores que têm o mesmo sentido. Quando tiverem sentidos opostos, basta você subtrair. Mas você precisa manter a direção e sentido do vetor que tem maior módulo. Quando os momentos forem perpendiculares e mandar você somar, lembre-se que essa soma aqui não é uma soma de números, é uma soma de vetores. E se os vetores são perpendiculares, você vai aplicar, então, ou a regra do paralelogramo ou a regra da poligonal fechada. E depois você vai observar que será formada uma hipotenusa. Para encontrar o módulo deste vetor, você terá que aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplica o teorema de Pitágoras para vetores perpendiculares e acha o módulo do vetor quantidade de movimento total. A direção e o sentido é sempre representado pelo desenho. E o último caso, quando você tem vetores formando um ângulo qualquer, que você vai ter que aplicar a lei dos cossenos. O cuidado que você tem que ter é na hora de você observar o desenho, se você vai aplicar a lei dos cossenos no original, com o sinal menos, ou a lei dos cossenos adaptada com o sinal mais. Para aplicar a lei dos cossenos original, você tem que estar calculando, né, o lado é esse aqui, e o ângulo que você utiliza é o ângulo que está oposto ao lado que você quer calcular. Se você utilizar o ângulo formado, nesse caso, entre os vetores, ou tiver os dois vetores assim, saindo do mesmo ponto, você observa que o 60 ele é um ângulo suplementar de 120. E aí, a propriedade trigonométrica estabelece que se dois ângulos somados vai dar igual a 180, então o cosseno de um é o simétrico do outro, então o sinal ele é trocado. Revisão feita, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula nós vamos discutir sobre colisões.